Times de hoje é pesada. Alguém chegou a ver a capa do New York Times de hoje? Dá uma olhada no que tá falando do impeachment do Brasil lá. O negócio tá pesada. Gente, como é que vocês estão aí? Vou pedir uma gentileza, peço desculpas pelo horário. Hoje, 4 de abril, 4/4, 23 horas 57 minutos. Portanto, quase meia-noite. Essa galera que não dorme, em atenção a vocês aí que eu tô entrando, meus amigos do Brasil. Vou pedir o seguinte, se vocês puderem convidar os amigos, vamos acordar todo mundo hoje. Vamos acordar porque não é meia-noite ainda. Amanhã é final de Big Brother, então eu falei, amanhã vai ser concorrência pesada, então vamos derrubar a Globo hoje. Amanhã não sei se vai dar para derrubar, né? Então faz o seguinte, se puderem convidar os amigos, vocês têm uma ferramentazinha aí. Aí a galera já tá convidando, ó. A Cricaê, Carolina tá convidando. Vamos acordar a galera, gente. Renata Paiva, Aline Milhomem, Anderotti, Madison Natan, Elenar tá convidando, ser concurseira, valeu galera. Então Larissa convida, Tatiana, gente, então vocês vão nesse homenzinho aqui, aliás aqui, né, que é invertido a tela, vocês vão lá, invite followers, convidar no Twitter, no Facebook, no Instagram, porque a gente vai bombar, vamos chegar à meia-noite a 1000 pessoas, porque isso é bom demais. Samucaê presente, convidando os amigos do Face, grande Samucaê, Alexandre Oséias. Gente, então vamos lá, Vitor Nunes, obrigado aí pela companhia. Eu, antes de iniciar o tema de hoje, eu vou dar apenas alguma informação inicial envolvendo a decisão do ministro Theory em relação a duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 390 e a DPF 391. Eu estou aqui com a decisão do ministro Theory, já tive uma oportunidade de dar uma lida nela. Esta arguição, ela, na verdade, ela rejeitou a tramitação das duas ADPFs, rejeitou a tramitação com base no artigo 4º da Lei 9882 de 99, que é a lei da ADPF. Vamos ler a parte final, o dispositivo da decisão do ministro Theory nas ADPFs 390 e 391, que disse o seguinte: ante o exposto, com base no artigo 4º caput da Lei 9882 de 99, indefiro liminarmente a petição inicial. Era aquela tal negativa de seguimento da petição inicial da presente ADPF, ficando prejudicados os pedidos de liminar e demais pedidos, nomeadamente os formulados pelo Presidente da República pela AGU. Essa decisão, basicamente, diz ele, no sentido de que não houve o preenchimento do requisito do princípio da subsidiariedade previsto no artigo 4º da Lei 9882 de 99, no seguinte sentido, que caberia, né, esta arguição, né, se não tivesse algum outro meio eficaz de sanar a lesividade. Aliás, vou pegar aqui a lei, vou colocar eu estou procurando aqui no Google, Lei 9882 de 99, só para a gente ler exatamente o dispositivo, né, que está aqui fundamentando a decisão. Cadê? Bom, artigo 4º, ele diz o seguinte: petição inicial será indeferida liminarmente, não será admitida a arguição. 4º parágrafo 1º, estamos lendo: não será admitida a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Esse é o tal princípio da subsidiariedade, isso quer dizer, havendo algum outro meio eficaz de sanar a lesividade, não será admitida a ADPF. Ela deve ser indeferida liminarmente e, neste caso, diz a lei que da decisão de indeferimento da petição inicial caberá agravo no prazo de 5 dias. Eu até tenho pensado que este agravo no prazo de 5 dias venha a ser substituído pelo agravo interno do novo Código de Processo Civil. Eu vou justificar, deixa eu pegar o meu novo código, por que não vai prevalecer a legislação especial, que é a Lei 9882, e vai sim prevalecer o novo Código de Processo Civil. Por que digo isso? Dê uma olhada no novo código, no 1070, diz que
é de 15 dias o prazo para interposição de qualquer agravo previsto em lei ou em regimento interno de tribunal contra decisão de relator unipessoal. Então, o que me parece está dizendo o 1070 do novo Código é que qualquer agravo previsto em lei, mesmo que se trate de uma lei especial ou mesmo do regimento interno, ele será um agravo interno no prazo de 15 dias úteis. Como bati o olho aí rapidamente, o único recurso que continua com um prazo, que tem um prazo diferenciado, são os embargos declaratórios. Então, portanto, tenho pensado com tranquilidade que dessa decisão do ministro da Teoria caberia agravo interno no prazo de 15 dias úteis. Então, o princípio da subsidiariedade, apenas vou fazer uma crítica rápida, porque não é o tema de hoje. Eu vou ler para vocês uma passagem da DPF 33, que diz que o princípio da subsidiariedade deve ser interpretado à luz do contexto de ordem constitucional global. Então o Supremo, no julgamento da DPF 33, entendeu que esse outro meio eficaz tem que ser um outro meio com a mesma eficácia da DPF. Quer dizer, tem que ser um outro meio com a mesma eficácia de uma ação de controle abstrato, na verdade, de um controle concreto com efeito erga omnes. E, portanto, quando o ministro Teori faz menção à ação popular e às ações que estão em primeira instância, com a máxima vênia, não me parece ser esta a jurisprudência do Supremo que fala neste contexto de ordem constitucional global. Então, portanto, a subsidiariedade que o Supremo já interpretou em outros precedentes é aquela eficácia que seria a mesma eficácia da DPF. Então, em certa medida, este indeferimento do ministro Teori não segue um pouco a tendência do Supremo quando interpretou subsidiariedade. Ele até falou que não caberia instrução probatória, mas dá a entender o cabimento do mandado de segurança coletivo. Mas aí há um pouco de contrassenso, porque se teoricamente precisamos de instrução probatória, o mandado de segurança coletivo, ele pressupõe direito líquido e certo que não admite instrução probatória. Então, vamos aguardar. De toda forma, houve indeferimento. A única situação que sustenta hoje a impossibilidade do Lula assumir como ministro é o mandado de segurança do Gilmar, do dia 18 de março. Estou com ele aqui, mandado de segurança 34070 e 34071. Essas são as duas decisões hoje do Supremo que impedem o Lula de assumir como ministro e que não tem pauta para esta semana. O ministro Gilmar não pautou porque o MPF não falou ainda nesses dois mandados de segurança. Isso depende ainda de o MPF dar o parecer, e o parecer, me parece, vai seguir a linha da DPF, vai dizer que houve desvio de finalidade, porque esse foi o parecer da PGR na DPF 390, e aí o ministro Gilmar vai pautar, vai pedir pauta e o presidente pauta. Então, até lá, Lula não é ministro, apesar de o Supremo estar analisando a separação ou não dos autos em razão da decisão da liminar ratificada que já comentamos aqui. Então, essa era a abertura que a gente precisava falar, não tinha como. E aí, a decisão de hoje, nas ADPF 390 e 391, agora vamos ao ponto, ao tema de hoje, que é esta questão que está todo mundo fazendo. Será que o presidente da Câmara pode assumir como presidente da República? Veja que esta minha proposta, esta minha dúvida, ela não está simplesmente imaginando, vamos dizer assim, a tragédia da tragédia política, que seria o quê? Seria o pedido de impeachment da dona Dilma ser acolhido e, portanto, ela sofreu impedimento, a decisão em impeachment da dona Dilma, e também um pedido de impeachment que foi feito para o vice também ser acolhido, porque se alega aí as mesmas irregularidades. Então eu estou pensando num caos político. Isso quer dizer, se o presidente não assume e o vice também não assume. Então é isso que eu quero falar. Quero falar um pouco sobre o vice, porque o vice é esquecido. O vice, ele é tratado com pouca profundidade nos livros,
Tanto é que tenho noticiado nas redes sociais que estou ampliando o capítulo de executivo para falar mais sobre o vice. E é aqui que eu quero falar com vocês. E em outras constituições, o vice foi previsto de maneira supérflua. Ou até, para não dizer, de maneira insignificante em outras constituições. De maneira supérflua e insignificante. Então, quero falar um pouco sobre o vice e sobre a substituição do presidente do vice. Então, vamos lá. Primeiro ponto é ler o artigo 79 da Constituição, que diz o seguinte: substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no caso de vaga, o vice. Eu vou repetir. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no caso de vaga, o vice-presidente. Então eu poderia dizer que o vice-presidente é o substituto e o sucessor natural do presidente. Para que serve o vice? Para substituir e suceder o presidente. É esta a função natural. Eu diria então que ele é aquele que está na reserva, que está... Qualquer problema ele substitui ou ele sucede. Aqui existe uma distinção importante. O texto fala, estou lendo de novo, substituir no caso de impedimento e suceder no caso de vaga. Substituir no caso de impedimento dá a entender substituir de modo temporário. E suceder tem que dar a entender suceder no caso de vaga, que é definitiva. Então entendam, se a Dilma viaja para os Estados Unidos para falar lá com o presidente, ela viaja. Quem é que substitui ela? O vice. Eu estou diante de um impedimento que é temporário. Ela viajou, mas ela volta. Essa é a ideia. Agora, vamos imaginar que a Dilma sofra o processo de impeachment. Se ela então vai sofrer um processo de impeachment e vai ser acolhido esse processo de impeachment, significa que ela estará impedida de assumir a presidência, ela estará destituída do cargo, então, portanto, é vaga que é definitiva. A palavra substituir e suceder é uma palavra que na vida a gente usa. Você diz assim, o jogador está jogando mal, vou substituí-lo hoje. Ele não está bem, substitui por outro. O técnico tá uma bomba. O técnico vai cair. O Dunga vai cair. Sei lá, imagine isso. Então, vai ter uma vaga. Então, alguém vai suceder ele. Sucede no caso de vaga. E que nem na vida, gente. Se uma amiga fala para outra amiga concurseira, amiga, vocês falam assim, né? Miga, né? Miga. Esse final de semana, eu não estou aguentando mais o meu namorado. Então você pode ficar com ele esse final de semana, você me substitui. Isso é substituição. Olha que loucura. A amiga falando, na segunda eu volto. Né? Substituição. Agora, veja. A amiga termina o namoro. E aí, entra um outro na vaga. Aí sucede, aí a fila anda, é sucessão. Perceberam? Então você tem que entender. Repetindo, substituir no caso de impedimento, que é temporário. Suceder no caso de vaga, que é definitiva. Quem faz isso? O vice. Ele é o substituto e o sucessor natural do presidente. Entenderam? Muito bem. Agora entenda. Vamos continuar. Se ocorrer o impeachment da Dilma, e o ministro Marco Aurélio parece que no Roda Viva falou que pode rever impeachment. Eu vou tentar entender melhor o que o ministro Marco Aurélio diz. Rever decisão política. Tem dúvidas, de toda forma. Se ocorrer o impeachment, quem é que assume? O vice. Se ele não tiver nenhum problema, o vice assume. E aí vem uma pergunta importante. O vice assume por quanto tempo? O vice assume até terminar o mandato. Ele é o sucessor natural do presidente. E aí que é interessante, gente. Veja,
se o vice assumir, quem vai ser o vice do vice? Essa é a pergunta boa. Vamos lá. Se o vice assume, no caso de impeachment, quem vai ser o vice do vice, que assumiu como presidente? Será que é o suplente? Estão colocando aí. Será que faz eleição para novo vice? Resposta, mandou bem o Heber Júnior. Não tem. Veja, se o vice assume de modo interino, ele passa a ser o presidente interino, e aí não tem vice, não se elege novo vice. Foi o que aconteceu aí na história do José Sarney, que sucede Tancredo Neves, e de Itamar Franco, homem do topete, assim chamado, que sucede o impeachment do Collor. Não se elegeu novo, aí é sucessão. Veja, eu estou falando de vaga, que é definitiva. Substituir, aí é temporário, aqui é vaga definitiva. Então você não elege outro vice. Então tem que assumir quem está na ordem de substituição legal, que está previsto na Constituição. Essa situação de ter que chamar o substituto legal, ela vai poder ocorrer não somente nessa hipótese de impeachment, como também, eventualmente, se a Dilma viajar e o vice viajar. Eu não estou só pensando no caos político, no limite do impeachment da Dilma e na impossibilidade do vice assumir. Estou pensando numa situação normal de viagem. A Dilma viaja e o vice viaja. Quem é que tem que assumir? O substituto legal ou eventual, que não é o natural. É aquele que a Constituição fixou para que pudesse assumir. E por que a Constituição fixou? Porque a Constituição não admite a acefalia do poder executivo. É isso. A Constituição não admite que o comando do Poder Executivo fique vazio. Não admite a acefalia, quer dizer, a falta de comando, a falta de cabeça do Poder Executivo. Então a Constituição tem uma solução para isso. Se o vice, que é o substituto ou sucessor natural, não pode assumir, quem assume é a lista do artigo 80. E o artigo 80 diz lá, diz o artigo 80, que em caso de impedimento do presidente e do vice, porque se não fosse do vice, o vice assumia, ou vaga dos respectivos cargos, dos dois cargos, porque só se fosse de um, o vice assumia, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo. Nós temos uma passagem interessante que eu conto no livro, que é uma situação em que o então presidente do Supremo, ministro Marco Aurélio, assumiu como presidente da República e sancionou a lei que criou a TV Justiça como presidente da República. Então ele assume como se fosse o presidente da República. Ele é como se estivesse vestindo uma capa de presidente da República e virasse o presidente da República. É como... Eu até brinco em aula, não sei se os meus amigos que estão me ouvindo aqui vão lembrar de um desenho que eu assistia muito quando era pequeno, que tinha lá o tal dos super gêmeos. Super gêmeos ativar. Forma de uma pedra de gelo. Pá! Aí virava uma pedra de gelo. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Quando o vice... o substituto legal assume, que é o presidente da Câmara, ele assume como presidente da República. Ele vira o presidente da República e tem todas as atribuições de presidente da República. Então, essa situação é importante para a gente desenvolver. Vamos lá. Para responder à pergunta, então, se o Eduardo Cunha pode assumir como presidente, numa situação de caos ou não, numa situação normal de viajar Temer e viajar Dilma, ou numa situação de caos, de impeachment da Dilma, o Temer assumir, ou em situação do caos, impeachment da Dilma e impeachment do vice, porque tem pedido de impeachment do vice aí que está rolando já.
Então, vem a minha pergunta, vai poder o Eduardo Cunha assumir? Primeiro ponto, eu quero, para responder isso, trazer alguma observação sobre o vice. Primeiro ponto, Constituição de 1891. O vice-presidente da República, isso foi o que eu levantei para atualizar o nosso esquematizado aí para a nova edição. Tive que aprofundar o tema. O vice-presidente da República era o presidente do Senado. Senado. E só tinha voto de qualidade, ou voto de desempate. Ele só era chamado para desempatar, é o chamado voto de Minerva. Então, ele era colocado em certa medida num papel insignificante, aí deixava ele para a última decisão. Marque aí, Constituições de 1934 e 1937. Anote, Constituições de 34 e 37. Não tinha qualquer previsão de vice. Não tinha vice. 34 e 37, não se pensou em vice, presidente da República. Estou falando do vice, tá, gente? Constituição de 46, ela faz a mesma coisa que a Constituição de 1891. O vice era o presidente do Senado e só tinha voto de qualidade, que é voto de desempate. Constituição de 67, o vice exercia a função de presidente do Congresso. Constituição, emenda 4 de 1961. Veja, a emenda 4 de 1961 instituiu o parlamentarismo no Brasil. E ao instituir o parlamentarismo no Brasil, extinguiu a figura do vice, é óbvio. Aí a emenda 6 de 1963 restabeleceu o presidencialismo, restabeleceu a função do vice. Emenda 1 de 69, ela define as mesmas regras que a de 88 prevê para o vice. E quais são essas regras? Diz a Constituição, no artigo 79, parágrafo único, texto de 88, diz: o vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. E é o substituto e sucessor natural. Por ser o substituto e sucessor natural, todos os requisitos de elegibilidade do presidente são os mesmos requisitos de elegibilidade do vice. O que o Constituinte pensou com isso? Que aquele que for substituir o presidente, ele que vai substituir o presidente, tem que ter o mesmo perfil do presidente, o vice, portanto. E definiu que toda a situação de crime comum e crime de responsabilidade do presidente se aplica para o vice. Quem julga o presidente julga o vice. E, portanto, veja aqui, o artigo 86 da Constituição, ao fixar no parágrafo 1º que o presidente da República ficará suspenso de suas funções quando, nas infrações penais comuns, for recebida a denúncia, o que me parece ter o Constituinte escolhido aqui, que ao ser recebida a denúncia contra o presidente da República, não quer o Constituinte originário que fique no comando, no comando, na cabeça do Executivo, alguém que penda sobre ele uma ação penal, criminal. Claro que, diz o texto, ele vai ficar suspenso de suas funções pelo prazo de 180 dias. Mas aqui me parece que há uma lógica a ser seguida, porque se o vice-presidente pode sofrer o processo de impeachment também, por exemplo, num ato de crime em conexão com o presidente, o vice também não pode assumir e fica suspenso por 180 dias. E aí vai entrar a ordem do substituto legal, que é o artigo 80. Então veja, se o artigo 86, parágrafo 1º, parágrafo 86, parágrafo 1º, inciso 1, diz que ao ser recebida uma ação penal contra o presidente da República, ele ficará suspenso
de suas atividades por 180 dias, o que eu estou sustentando é que se o presidente da República, ao ser recebido a ação penal, fica suspenso por 180 dias, o vice que sofre um processo de impeachment também fica suspenso. E todos aqueles que eventualmente forem substituir o presidente não podem ter esta causa de suspensão, que é o quê? Uma ação penal. É isso. Meus amigos, eu tive cuidado de levantar. E no dia 3 de março de 2016, o plenário do Supremo recebeu a denúncia contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eu estou aqui com o voto do relator, quase 80 laudas, o voto do ministro Celso de Mello, o Celso de Mello tem um voto brilhante, pesado, curto, mas pesado, 16 laudas, e por 8-2 o Supremo recebeu a denúncia contra Eduardo Cunha, por crime supostamente praticado. Então vão julgar uma ação penal. A investigação se transformou em ação penal. E, portanto, como pende uma ação penal contra Eduardo Cunha, por força do 86, parágrafo 1º, inciso 1, na minha visão, o Eduardo Cunha não pode assumir a presidência da República. Não pode. Então, respondendo à pergunta, o Eduardo Cunha, por ser réu numa ação penal, desde 3 de março, nós estamos assim, o dia 5 de abril, há um mês atrás, ele não pode assumir a presidência da República. Foi uma opção que o Constituinte fez. Veja que a turma está perguntando, como é que fica então o outro substituto legal? Na ordem era presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo. Eu tive cuidado de levantar o que existe contra o presidente do Senado, Renan Calheiros. E contra o presidente do Senado, no dia 21 de março, foi aberto o 7º inquérito policial no Supremo contra Renan Calheiros, na Lava Jato. E no dia 29 de março, foi aberto o 9º inquérito contra Renan Calheiros. Inquérito policial não é ação penal. Então, portanto, até hoje, dia 5 de abril, salvo aí engano, esses 9 inquéritos que correm contra Renan Calheiros, 9 inquéritos que correm contra Renan Calheiros, não foram convertidos ainda numa ação penal, não foi recebida a denúncia. E desta forma, Renan Calheiros pode assumir a presidência da República. Sim. Agora, se esses inquéritos são finalizados e o Supremo recebe denúncia contra Renan Calheiros, cai no mesmo impedimento do Eduardo Cunha. E aí, na ordem, vai o presidente do Supremo, que não tem problema nenhum contra ele e assumiria a presidência da República. Por quanto tempo? Vem a pergunta agora. Por quanto tempo esse substituto legal assume? Se eles estão substituindo e não vai ter mais vice, eventualmente, diante de uma tragédia política, de também haver um impeachment do vice, que tem pedido, eu estou só analisando em tese, eles vão assumir por um período curto, que é o que está previsto no artigo 81 e parágrafo 1º da Constituição. Vão assumir por até 180 dias, tudo bem, mas veja, o pessoal colocou 180 dias, vamos explicar. Esses 180 dias é o afastamento do presidente para assumir diante de estar respondendo a uma ação penal. Esquece 180 dias. Então, é o artigo 81. 81 da Constituição diz o seguinte, 81 caput e 81 parágrafo 1º. Vagando os cargos de presidente e de vice nos 2 primeiros anos do mandato, vai ser feita uma nova eleição 90 dias depois de aberta a vaga. E 81 parágrafo 1º, vagando os cargos de presidente e vice, vaga definitiva,
nos 2 últimos anos será feita uma nova eleição 30 dias depois de aberta a vaga. A eleição nos 2 primeiros anos é eleição direta pelo próprio povo. E a eleição, perfeito, colocou Samuca, nos 2 últimos anos é eleição indireta pelo parlamento. Isso aconteceu em situações pós-88 no âmbito do Distrito Federal, no âmbito do estado do Tocantins. São exemplos de eleições indiretas que foram verificadas nos 2 últimos anos. Então, meus amigos, apenas uma última observação: na hipótese de novas eleições, aquele novo eleito ele vai assumir só até terminar o mandato que falta. É o chamado mandato tampão para cobrir o buraco que falta. É assim que funciona. Como assim pelo parlamento? Nós ainda temos na nossa democracia uma única hipótese de eleição indireta, que é essa. No caso de vaga dos cargos de presidente e de vice-presidente, porque o de vice também tem que estar vago, nos 2 últimos anos do mandato. Aconteceu, vou insistir, no estado do Tocantins elegeram indiretamente o governador de estado, porque se deu nos 2 últimos anos, 30 dias depois de aberta a vaga. Tá bom? Resumindo a história de hoje, nós fizemos um debate sobre as ADPFs, que foram extintas, a DPF 390 e 391 é um outro tema, extintas pelo ministro Teori, que envolveu a nomeação do Lula como ministro, mas ele ainda não é ministro, porque pende a decisão do Gilmar, desde o dia 18 de março. Comentamos isso, fizemos uma crítica ao princípio da subsidiariedade e entramos no tema para discutir o papel do vice, substituto natural do presidente, e a questão dos substitutos eventuais ou legais, artigo 80, presidente da Câmara, Senado e Supremo. E sustentamos que o presidente da Câmara, por ser réu em ação penal, não pode assumir a presidência da República. O presidente do Senado não é réu ainda, não há ação penal contra ele, há inquérito e aí não é problema, ele poderia assumir. Se isso acontecer, o presidente do Supremo assume e assume, na hipótese de vaga definitiva, por 90 dias nos 2 primeiros anos e por 30 dias nos 2 últimos anos, quando será feita uma eleição direta no primeiro caso e indireta no segundo caso, para o novo presidente e vice cumprirem o mandato. É o chamado mandato tampão. Claro que se não tiver nenhum problema com o vice assume de modo normal, é o vice-presidente interino e não vai ter vice nessa hipótese, não vai se eleger um novo vice. Segue a regra do artigo 80, se o Michel Temer, presidente interino, na hipótese de impeachment, for viajar. E aí assume o presidente da Câmara, com essas ressalvas que nós fizemos. Meus amigos, era isso por hoje. Tá tudo bem? Vamos voltar à nossa música de hoje, para dar um relax, meia-noite e 30, vamos lá. We Can Be The Great. Essa música é legal. Hall of Fame. A galera concurseira, quando ouve essa música, We Can Be The... Porque é música de... olha lá. É música de emoção, de não desistir nunca. We Can Be The... Hall of Fame. A Manu que descobriu pra mim. Hall of Fame. A Manu falou, papai, olha essa música aqui. E ela começou a dançar boxe. Falei, que é isso, Manu? É o tal do Hall of Fame. Aí eu fui ver o vídeo, tô vendo aqui, ó, um lutador de boxe, é interessante. Vamos lá. Vamos ver a galera aí. Galera, como é que estão aí? Na Roda Viva, o ministro Marco Aurélio disse que o Supremo pode modificar o resultado do impeachment. É uma decisão. Eu vi comentários aí, até a galera do Jota, que eu recomendo bastante, aí, pessoal muito legal. Eu vi eles comentando, estavam fazendo o Roda Viva. Eu vi comentários que, então, Marco Aurélio disse que poderia fazer uma revisão da adesão política do impeachment. Eu tenho muita dúvida sobre isso. Rever o ato político seria um ato, na minha visão, interna corporis, como eu acho que o Samuca aí colocou aí. Eu tenho muita dificuldade em imaginar que este voto seria o voto da maioria no Supremo. Ele poderia se mostrar vencido aí, mas eu tenho dúvida se pode o Supremo entrar na questão política, no resultado do impeachment. Porque, veja o impeachment é um processo político cujo
cuja instrução probatória não tem nada a ver com a instrução probatória de uma ação penal. A instrução política é totalmente distinta da instrução de uma ação penal. Então me parece que diz sim ou diz não, mas não entra no mérito. Se o Supremo for entrar no mérito da decisão política, ele vai estar invadindo a separação de poderes, gente. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade eu não vi a entrevista do ministro Marco Aurélio na Roda Viva. Vi que o pessoal comentou nas redes sociais, mas eu tenho muita dificuldade em aceitar o Supremo rever decisão, o mérito político da decisão do parlamentar, que diz sim ou diz não. A decisão política não tem fundamento. A decisão do juiz tem que ser fundamentada, tem que ser justificada. A decisão do político é sim ou é não. Eu não vejo como o Supremo entrar na análise política dessa questão. É inaceitável, na minha visão, com o máximo respeito. De toda forma, vamos aguardar como isso vai acontecer. Vamos lá. O Moro não está mais investigando o Lula por enquanto? Não. Desde a ratificação de liminar, feita aí, nós acompanhamos o Periscope ao vivo, ao vivo não, mas depois, semana passada, né? A ratificação da liminar do ministro Theory significa o quê? Que todos os autos que envolviam o Lula e as escutas estão na mão do Supremo para julgar o mérito. Foi uma reclamação. Qual é o mérito? Saber se, primeiro ponto, fica ou não no Supremo aquela questão, se desmembra ou não. Agora veja, na minha visão, se o Lula se tornar ministro, isso depende de cair a decisão liminar do Gilmar, deve acontecer logo a análise da liminar do Gilmar. Se isso acontecer, cair a liminar, o Lula vira ministro. E se ele vira ministro, aí não tenho dúvida, os autos ficam no Supremo. Não tenho a menor dúvida sobre isso, se ele é ministro. Claro que os autos da esposa do Lula, Dona Marisa, e dos filhos do Lula, o Supremo vai analisar a conveniência de separar, se ele ficar ministro e ficar no Supremo. Foi o que fez o Supremo nesse mês de março em relação à esposa e filha de Eduardo Cunha, que estão na Lava Jato, e Eduardo Cunha está no Supremo. Muito bem, Lula está exercendo atos como se fosse ministro. Esse negócio de ministro, isso me parece muito complicado. O artigo 76 que auxilia o presidente não é alguém, um amigo, é o ministro de Estado. Porque o presidente tem que ser auxiliado não por um amigo, mas, de acordo com a Constituição, por um ministro, que tem requisitos para assumir como ministro. Então não me parece ser possível essa situação informal, e viu Lula numa imagem descendo de um jatinho, indo fazer reunião. Isso não me parece encontrar fundamento na Constituição. Ministro interino extraoficial, como estou colocando, me parece violar a Constituição essa situação. Porque, eu vou repetir, artigo 76, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado por ministro de Estado. E o artigo 87 define quais são os requisitos para ser ministro de Estado. E para 87, parágrafo único, inciso 1, exercer a orientação, coordenação, a supervisão dos órgãos e entidades da administração federal. Ou seja, para atuar nessa situação, eu entendo que tem que estar formalmente no cargo de ministro, senão ele não pode estar fazendo o que está, na minha visão, está violando a Constituição. Beleza, gente? Foro privilegiado por ser superveniente poderia ser desconsiderado? Não, o primeiro ponto que eu queria não chamar de foro privilegiado, porque não se trata de um privilégio. Queria chamar de prerrogativa de função. Essa minha crítica foi feita pelo ministro Celso de Mello, no voto dele na ratificação de liminar, na reclamação. Então eu tenho insistido no livro que não é foro privilegiado, porque não é um privilégio, é uma prerrogativa que decorre do efetivo exercício da função de ministro. Essa prerrogativa de foro, portanto, ela não pode ser afastada. Era a crítica que eu fiz ao parecer da PGR, nessa DPF que foi extinta hoje, 390, 391. Por quê?
Porque se ele assume como ministro, a Constituição é clara ao dizer que ao assumir como ministro, existe o órgão competente para julgar o ministro, que é o Supremo. Então não tem como afastar, nem por desvio de finalidade. Se houver desvio de finalidade na nomeação, tem que anular a nomeação e não anular a regra do foro. É outra coisa. Tá bom, gente? Herb Júnior, não entendeu qual foi a dúvida, que quando eu respondi não estava olhando para as perguntas. Herb, proteção ao cargo, alô Maranhão, grande galera do Maranhão. São Luís, estou chegando, hein? Quando que é São Luís? É sexta-feira, né, gente? Sexta-feira estou em São Luís, Maranhão, num grande evento, galera. Vamos lá, vamos lá. Manuela Dutra, presente, Rio de Janeiro. Boa noite, boa noite. Quem mais? Rio de Janeiro na área, Natal, Praia Grande, Manaus, Natal, Espírito Santo, Santa Maria. Não entendi. O PGR Herb foi controvertido. Deixa eu só explicar essa pergunta do Herb. Por que o PGR foi controvertido no parecer que deu na DPF 390 e 391, que foi extinta hoje pelo Teori? Porque ele disse assim: houve desvio de finalidade, mas ele é ministro. Na verdade, se ele é ministro e houve desvio de finalidade, disse ele, apesar de ser ministro, mando para o Moro. Então a contradição está aqui. Ele é ministro, mas pelo desvio de finalidade, mando para o Moro. Então, se ele é ministro, como é que ele manda para o Moro? A competência é absoluta. Isso quer dizer, se ele é ministro, que julga o Supremo, não tem jeito. Aí que é a minha crítica que faço ao parecer da PGR na DPR que foi extinta. Acha que houve crime de responsabilidade? Gente, ó, eu estou ainda me segurando para analisar os fatos, porque eu não tive tempo de ler a defesa da Dilma. A defesa da Dilma foi apresentada hoje pelo AGU. Eu falei, comenta a defesa do Cardoso, antes de entrar no Periscope, sei que vão me perguntar isso, deixa eu ler a defesa da Dilma. Eu fui ver isso agora à noite. Quando olhei, a defesa da Dilma assinada pelo Cardoso tem 200 folhas, gente. Tem 200 laudas. Então eu não tive tempo de ler aí antes da minha. Eu me atrasei, comecei a ler, falei, não vai dar tempo, deixa eu entrar, senão é meia-noite, agora já é quase 1h da manhã. Então como é que eu ia ler 200 laudas de um tema tão complexo da defesa da Dilma, do Cardoso? 200 laudas não dá para ler assim. Então eu não tenho como me pronunciar sobre isso. Então eu queria dar uma olhada na defesa dela. Agora, de toda forma, deixa eu dar uma opinião. Processo de impeachment é um processo político. É um processo político. Se eventualmente, por mais que a defesa esteja brilhante, a decisão é política. E se a decisão é política, o parlamentar vai dizer sim ou não. Ponto. Eu insisto, eu não vejo como o Poder Judiciário, como disse o Marco Aurélio no Roda Viva, e eu quero ver direito essa entrevista, entre na questão política. Eu não vejo como entrar na questão política. Sinceramente, estaria havendo uma violação ao princípio da separação de funções estatais. Não vejo como, galera. Então, por mais que se esperneie ao máximo tecnicamente, a questão é política. Então, o que a Dilma tem que trabalhar? Tem que trabalhar apoio político. E ela está fazendo, claro que ela está fazendo isso. Eu tenho, sinceramente, muitas dúvidas se essa questão de mérito vai pesar muito. Eu insisto, o Collor caiu por uma besteirinha, uma Fiat Elba. É um detalhe, né? Porque perdeu apoio. E por que nunca se abriu nenhum processo de impeachment contra o Lula ou contra a Dilma antes? Porque eles tinham apoio político. E o parlamento sempre trancou, sempre travou. Agora, a Dilma não tem mais apoio político, gente. Então, é isso que eu estou dizendo. Agora, a AGU pode defender o presidente da maneira como... Há uma representação da OAB do DF contra o AGU, que ele estaria desvirtuando o papel aí. Agora veja, eu estou refletindo mais até para colocar no livro nessa questão do AGU. O AGU defende o 131, né? Eu quero fazer um periscópio talvez depois. O advogado 131, olha lá. Advocacia Geral da União é uma instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União Judicial ou extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser
as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então veja, o que tem que ser dito institucionalmente pela AGU é que ela não está defendendo a Dilma, ela está defendendo o Poder Executivo. E aí, como há um processo de impeachment contra o chefe do comando do Poder Executivo, aí acabaria, ao defender a Dilma, defender o Poder Executivo. Então, mas eu estou pensando nesta atuação, aliás, muito competente do ministro da AGU, porque o AGU é considerado ministro de Estado, o José Eduardo Cardoso. Muito competente o trabalho dele. Vamos lá, gente, vamos lá. José Eduardo Cardoso quer ir para o Supremo? Não sei. Conheço o José há muito tempo conheço ele, mas se ele quer ir para o Supremo, não sei dizer. Não sei. Historicamente, nós temos o Gilmar Mendes, que era AGU e foi para o Supremo. O Gilmar Mendes era AGU. Entenderam? Gente, olha lá, a Jane falou, não vejo razão de defesa, se o julgamento é político, gente. Eu estou insistindo nessa questão, o julgamento é político. Então, o que o Cardoso pode tentar fazer é, politicamente, diante de eventuais aberrações técnicas, você convencer o parlamento, politicamente. Agora, Supremo rever decisão política, eu não tenho dúvidas. Bom? Vamos lá, gente? Tá tudo bem aí? Porque agora já é quase 1 da manhã e a galera tá aí, tem 500 pessoas, quase 600 pessoas ao vivo, gente. O Toffoli já foi AGU, né? O Toffoli também, gente, já foi AGU. Toffoli já foi AGU também. Parlamentarismo, tem que fazer. Já fizemos um periscope aí. Agora, eu prefiro deixar para falar sobre o parlamentarismo quando o Supremo julgar uma DIN, na verdade, não é uma DIN, é um mandado de segurança que discute uma PEC que quer instituir o parlamentarismo no Brasil. Então vamos deixar talvez para esse momento, porque isso não é uma realidade de decisão do Supremo ainda. Eles estão tentando forçar o tal do presidencialismo, o parlamentarismo, semipresidencialismo, parlamentarismo às avessas, será como vai chamar isso aí? Mas isso está em pauta para o Supremo julgar. Estava pautado para 3 semanas atrás, o Supremo não conseguiu julgar. Tudo bem? A do Eduardo Jorge é de 2016, ela é desse ano. É uma de 19 anos atrás, gente. É uma PEC de 19 anos atrás que estava engavetada, esse mandado de segurança, há 19 anos no Supremo. Tramita há 19 anos no Supremo. Chegamos a fazer um periscope sobre isso. Né? Então não é desse ano, não, é de 19 anos atrás. É uma PEC para instituir o parlamentarismo no Brasil. Perceberam? Bom, galera. Então, quase 1 hora falando, 1 da manhã. Eu tô vendo que amanhã a gente tem como derrubar a audiência do Big Brother. Porque Big Brother... Mas é final, amanhã tem que respeitar. Amanhã é final, né, gente? Não sei como vai ser amanhã. Se der, eu tento entrar antes do Big Brother, porque eu vou respeitar quem vai assistir o Big Brother. Final, né? Final é final. Beleza? Coloca a defesa da Dilma e vai bater 200 páginas. Gente, BBB no lixo. Que esquece BBB. Desencana o BBB. Entra na hora do BBB. Vamos entrar na hora do BBB para derrubar a audiência da Globo. Vamos lá. O Pedro Bial, né? Mateus, quem confirmou presença para cantar no BBB amanhã? Ivete Sangalo, Wesley Safadão. Olha lá, galera, hein? O Wesley Safadão. E tem mais alguém que marcou para cantar. Ludmilla. O que é essa Ludmilla, hein, gente? Eu preciso ver. Eu não conhecia a Ludmilla. A Ivete eu conheço. O Wesley Safadão já ouvi falar dele. 1% não sei o que, né? Aliás, o Wesley Safadão está cobrando 800 mil reais por show. Tá mais caro que a palestra do Lula, vocês viram isso? 800 mil reais por show. É isso mesmo que eu vi na imprensa? Me confirma aí. Tá mais caro que a palestra do Lula, vocês viram isso? Eu fiquei impressionado, né? O show do Safadão, né? É isso mesmo? Quanto custa? Mas é isso aí. Tudo bem, gente. 600 mil, Anderson falou? O show do Safadão? É isso? Você já pensou, gente? Tudo bem. Mas nós vamos continuar trabalhando aqui. Né? Vamos fazer o quê? Os 600 mil show do Safadão não tem que estudar mais. Vamos continuar estudando. Vamos lá, então. Fazer o quê? E faz show todo dia? Não sei nem o que falar. Ludmilla canta funk. Vou olhar Ludmilla. Gente...
Vamos falando, hein? Tamo juntos aí. Nós já passamos de 73 mil seguidores. Isso é uma coisa alucinante. E é isso aí. Foi bom demais falar com vocês. Livro novo. Eu tô ainda... Tô atualizando, gente. O mês de abril não sai o livro não, porque eu tô atualizando. Eu tô tentando lutar para sair em maio aí. Vamos tentar. Aí teria que ser mais pro final de maio, tá? O livro. Mas eu vou avisando como é que tá. A edição do mercado, eu considero, foi fechada em julho, tá muito boa ainda para quem tá ainda precisando do trabalho, estamos trabalhando. Não vai vir 12 não, então porque eu estou tentando tirar algumas coisas para colocar coisa nova, porque nós já estamos no limite de página, então estou tendo essa dificuldade também de tirar coisa, que não tem jeito, gente, tá bom? Vamos lá, vou ganhar aniversário. Palestra no Rio 4 de junho, tá bom, gente? Amanhã, essa semana eu vou para São Luís, dia 14, Ribeirão Preto. Galera de Ribeirão, alguém de Ribeirão Preto aí? Então a gente se vê aí nesses dias aí. Aí tem Caldas Novas, vamos avisando. Tá bom, gente? Brasília não tem previsão. Não tem previsão. Presidente Prudente não tem previsão. Caldas Novas, delícia. Palestra no Rio. Onde? É a palestra no Teatro Municipal, 46 anos da Estácio. Galera, vamos falando, a gente se vê e foi bom demais falar com vocês aí, mais de 500 pessoas ao vivo, 1 da manhã, e essa galera não dorme nunca. Tamo junto, galera. Valeu, 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 obrigado.